Agora foi. Sim, agora estamos. Muito prazer, bom dia. Muito bom dia, prazer, igualmente. Parabéns pelo seu desempenho lá na competição de robótica. E que bom que a gente conseguiu se conectar, conseguimos fazer esse prazo. Mas eu vou apresentar a maior parte do nosso projeto, tá bom, Emanuel? Hoje também, e a Cláudia foi realmente única, assim, nos conectando. Ela é fantástica. Eu tive o prazer de trabalhar com ela por 2 anos e ela foi uma grande gerente comercial lá da empresa. É, a gente fez a entrevista com a Cláudia e foi muito, muito bom, assim, a nossa participação no podcast dela, porque a gente pôde também tratar de assuntos que a gente não tratou na maior parte das entrevistas que a gente já fez. Foi focado em vocês, não apenas na competição, né? Isso, exatamente. Eu acho que eu vou aqui apresentar minha tela inteira, tá bom? Tudo bem, fique à vontade. É que assim, a gente está numa nova fase, a gente está vendo se seria possível a gente continuar competindo nesse ambiente universitário que agora a gente está, já que a gente não pode mais competir na categoria que a gente ganhou, o segundo lugar. Então, eu queria apresentar um pouquinho do projeto, da gente também, da nossa história, se possível. Hum, E, primeiro, quem a gente é? Primeiro, eu vou me apresentar. Eu sou a Catarina Moraes. Aqui é a Giovana Lacerda, que está nas fotos, e ela vai entrar, tá bom? Nós somos a equipe Pingoberry e todo o nosso projeto foi focado no mundo maker. Então, tudo que a gente fez, a gente não utiliza kits prontos, não que seja um problema, porque na verdade é maravilhoso, mas a gente não tinha esse financiamento para comprar kits prontos. Então, a gente criou todo o nosso acervo mesmo de tecnologia. E a gente criou como uma equipe de garagem. Então, a gente projetou tudo no nosso apartamento. Inclusive, a gente tem uma entrevista com a TV Alesp, que eles foram lá no nosso apartamento ver a nossa oficina, que é basicamente a nossa sala de jantar, lá da minha casa. uhum. A nossa trajetória ela é muito, muito marcada por essa questão de ser uma equipe inteiramente feminina. Porque nós somos apenas duas de uma equipe que pode ir até 5 pessoas para a RoboCup Mundial. E a gente competiu com muitas, muitas equipes. Então, que com instituições e com um investimento muito grande. Nós somos universitárias também de Engenharia de Controle e Automação. Eu sou da Unicamp, a Gia é da UFABC. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre as nossas etapas e conquistas. Nós conquistamos oficialmente o troféu, né, de prata como vice-campeã mundial na RoboCup Junior 2026. Também tivemos troféu e medalha de ouro no nacional, aqui no Brasil, medalha de ouro no estadual e uma medalha de prata no regional. Então a gente foi muito crescendo no nosso projeto também, porque no começo foi muito próximo, sabe, daquele início do projeto em que a gente estava construindo tudo e depois a gente conseguiu ir melhorando ele, evoluindo durante as etapas. Aqui ficou compreensível um pouco da nossa história? Sim, ela já tinha uma escola técnica antes? Vocês vieram da. Isso é interessante até de comentar, porque a gente já havia competido com a nossa escola antiga, e a nossa escola antiga tinha nos dado não uma base técnica, por exemplo, de um curso técnico, mas de um aprendizado prático como extracurricular. Então a gente aprendeu muito, muito mesmo. O bastante também para a gente conseguir continuar por fora. Então, como a gente estava no terceiro ano do ensino médio, a escola falou: olha, vocês não vão mais poder competir. Então a gente falou que a gente realmente queria ter uma finalização, a gente queria ter um fim dessa história. Porque mesmo a gente, obviamente, se esforçando muito na escola e no vestibular, a gente gostava muito de competir, então a gente não conseguiu se desconectar disso, desvincular mesmo. Então Mas foi a muito escola era incrível. uma escola de ensino normal, então, e ela tinha essas matérias extracurriculares como robótica e afins. Exatamente. Exatamente, a gente ficava produzindo projetos, então a gente aprendia como organização de equipe, a gente também aprendia como analisar o hardware, o software de uma maneira também transdisciplinar, porque nessa extracurricular que a gente fazia, a gente não aprendia apenas uma área, a gente aprendia todas, no geral, e a gente mexia com tudo. Isso foi essencial porque a gente não podia, nesse projeto, focar apenas em mecânica ou apenas em software, a gente tinha que saber mexer em tudo, para a gente conseguir se ajudar e, né, produzir mesmo o projeto. Sim. A programação do robô foi feita em Raspberry ou Arduino? Foi tudo, na verdade. Foi Raspberry, Arduino, computador também. A gente tem códigos em Python e em C Sharp. Caramba, implementaram bastante coisa no robô. Sim, porque tem várias partes. Na Coraline,
falando assim do código dela, tem o do Arduino, que é com C++ ou C, né? E também tem o Raspberry Pi, que é com Python, que a gente usa dois tipos de inteligência artificial. E o C Sharp, a gente usa muito na visão computacional, que eu vou mostrar um pouquinho mais. E é legal Claro. que pro internacional, isso foi algo que fez total diferença. E a gente recebeu comentários, por exemplo, eu nunca vi isso sendo utilizado na OnStage, né? Que foi na nossa categoria, eu nunca vi isso sendo utilizado. Então foi muito gratificante para a gente mesmo ter esse retorno dos juízes. Sim, furar a bolha, né? Porque vocês trouxeram algo que já está em voga, mas na competição acaba ficando de escanteio, pouca gente usa. Sim, E não tem da nenhuma forma. restrição no regulamento, né? Que te proibia de usar, incorporar IA, incorporar outros recursos. Não, pelo contrário. Deixa eu ver se é a próxima. Isso, agora. Pelo contrário, na nossa categoria, que é a OnStage, a OnStage ela faz parte da RoboCup Junior. RoboCup Junior é essa competição que é a maior competição de inteligência artificial e robótica do mundo. E nessa categoria, o foco dela é muito essa integração entre tecnologias inovadoras. É você utilizar uma tecnologia de uma maneira inovadora. Então, pode ser uma tecnologia que muitas pessoas acham comum ou que no mundo muitas pessoas conhecem, mas da maneira que está sendo utilizada ali, ela é inovadora. Porque ela não é utilizada nesse ambiente, ela não é utilizada dessa maneira. Por isso que o nosso, quando a gente usou, por exemplo, a visão computacional na RoboCup, foi algo muito diferente, porque como que foi? Contando aqui para você, obviamente eu estou passando um pouquinho, mas a gente fez um código no Unity. Você conhece o Unity? Sim, sim, a plataforma de desenvolvimento de games da Valve. Exatamente. A gente fez um código lá em que a gente conectava e conseguia mandar de um celular que estaria na Coraline, que é a nossa robô animatrônico, Uhum. e em mim, que eu era uma personagem da apresentação, um código em que no celular a gente criou um app que enviava as coordenadas para o Unity. E com isso a gente conseguia ter um ambiente virtual que era o outro mundo da Coraline e eu conseguia aparecer nele com a minha eu virtual também, com o meu eu virtual. Então isso foi algo realmente muito inovador para a categoria, ainda mais para a gente fazer isso na hora, porque a gente tem na nossa categoria é uma apresentação de palco com robôs. Então, a gente tem um momento para colocar os robôs no palco, para arrumar tudo, ligar tudo. A gente pode ligar antes, mas assim, arrumar tudo e fazer a apresentação. Isso tudo em 7 minutos. Então, a gente tinha também que setar os celulares num ponto zero para eu conseguir aparecer. Isso é muito legal, assim. E você usou que plataforma para criar o app? Alguém ainda usa o App Inventor do MIT ou vocês usaram alguma plataforma externa para a criação do app? Para o app, a gente também conseguiu utilizar, na verdade, a gente usou um SDK do Unity, que se chama Ah, AirCore. A gente usou ele uhum. para criar o app e é E bem eu já vi que ele legal. faz o tracking de posição, ele já vai mostrando coordenadas. Exatamente. Aí ele envia para o computador principal, que é como se fosse um server, e com isso a gente vai ter um outro celular também, que vai também estar fazendo o tracking da Coraline e meu, e a gente consegue se ver ambas Uhum. nesse mundo virtual. É. E o que que ela tinha que fazer no stage? Qual que foi a performance que vocês fizeram? A performance que a gente fez foi baseado no filme, né, Coraline, e a intenção era fazer realmente um humanoide que pudesse ter o máximo de articulação para realmente impressionar as pessoas, para a gente mostrar que é sim possível fazer um humanoide com muitas articulações. Então, ela tinha movimentos na boca, no pescoço, no olho, em que ela fechava a pálpebra, abria. Ela também olhava para os lados. Ela tinha 3 movimentos nos braços, um para subir e descer, e também para mover o antebraço para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda. Tudo isso feito com peças impressas e sempre pensando mesmo na Coraline como um humano. Então, para a gente mostrar também que a questão dela ser uma animação no filme, então a gente queria muito demonstrar também isso, toda essa articulação que era mostrada no filme. E com isso, a Coraline, ela era muito um robô que interagia com o ambiente dela. Então, durante a apresentação, a gente tinha os atos em que ela ia se comunicando com
os outros servers e os outros robôs para interagir com eles e fazer reações, assim como ela também andava seguindo a gente. A gente tinha uma botinha que a gente levava com a gente, em que ela reconhecia com uma câmera embaixo a bota em si, exatamente aquela bota verde, e aí ela conseguia nos seguir a partir disso. Então a Coraline era muito sensível ao ambiente dela e a tudo que acontecia. Porque essa foi a intenção mesmo nossa, mostrar que a Uhum. gente pode ter um robô que faça isso. Interessante, você sabe que a Coraline, a animação, ela é stop motion, porque todos os bonecos do stop motion foram feitos por impressão 3D. Depois eu te passo, mas foi feito com impressão 3D de resina. E o caso é porque a impressora da Objet fazia cores, já tem impressora colorida há muitos anos. Então tem um making off que mostra todos os 6.000 rostos que dão vida à Coraline na Sim. animação. E você falou que fez as peças por impressão 3D. Você usou a impressão Uhum. 3D de filamento, a impressora 3D comum. Isso. Exatamente. E o rosto também? Aham, o rosto também. Eu tenho uma impressora 3D na minha casa, eu tenho ela há um tempo, e foi por isso que a gente decidiu começar o projeto, porque ajuda muito, muito, muito mesmo. Embora tenha sido algo extremamente também que a gente tentou ao máximo, né, economizar em tudo. Então, a estrutura dela, por exemplo, a de canos PVCs para fazer o esqueleto dela, mas a Coraline ela é feita majoritariamente de peça 3D. E isso ela foi feita com uma bambu A1 mini, sabe? Sei. Ela eu tenho lá na minha casa, ela ficava no meu quarto, a gente ficava imprimindo durante a semana, durante a noite. Caramba, eu tenho a um Mini. Tenho a alegria de ganhar uma da Bambu quando eles estavam chegando no país. Nossa, E isso é é uma incrível. máquina fantástica. Sim, com toda certeza. Ela funcionou perfeitamente para o que a gente precisava naquela época, com toda certeza, porque, obviamente, tinha que cortar algumas coisas para fazer o rosto, por exemplo, que era um rosto muito grande, mas sempre funcionou para o que a gente precisava. E se também não funcionasse para o que a gente precisava, a gente arranjava uma maneira de funcionar, porque acho que Sim. é assim, né? Agora, usando a um Mini, você ficou restrita a PLA e PETG. Os materiais foram algum Uhum. problema na construção? Não foram, porque na nossa categoria a gente não tem uma questão muito de, por exemplo, mas da forma que a gente desenvolveu o nosso robô, a gente não teve problema muito com colisão, esse tipo de coisa. Então, para o material ser extremamente durável. Mas eu optei Uhum. por fazer a Coraline totalmente de PETG, porque de PLA realmente não funcionou, muitas peças acabaram quebrando. É, Inicialmente, bem no início do projeto, eu pensei em fazer de PLA pelo custo-benefício, mas eu preferi realmente mudar para PETG, porque já era uma que eu preferia anteriormente e funcionava melhor com a nossa robô. é interessante. O PLA é muito duro e ele não é bom para montar articulações com encaixe, com clipagem, justamente porque ou ela afrouxa ou ela quebra diretamente. E aí Exatamente. você acabou vivendo um funil de seleção de materiais e já foi para o PTG daí como resposta. Só que o PTG ele tem um outro problema, ele é terrível para pintura. Você tem que aplicar Uhum. um prime, a pintura não gruda direito, então se a peça dobra, surgem rachaduras na pintura. Você teve algum problema para contornar isso? Então, em relação à pintura, a gente já havia pego uma tinta que era própria para plástico, então a gente não teve muito problema, mas a gente sempre tinha que repassar essa tinta, porque, como você disse, é um material que é muito difícil para pintar. Alguns a gente também até pintou com spray, aí funcionou melhor. Foi uma técnica Uhum. melhor para pintar a peça, mas a gente fez majoritariamente com essa tinta que era própria para plástico. Mas tinha que sempre ficar passando, especialmente durante as fases, porque a gente teve a regional, a estadual e a nacional, então depois a Coraline saía totalmente acabada de cada fase dela, Sim. né? Agora, eu tenho uma pergunta nerd. Por que a Coraline? Você é fã também do Neil Gaiman ou por causa da animação? Então, a gente é muito, muito fã da animação, da história também, mas ela tem uma história para trás, e também do New Game também. Mas
a gente tem uma história por trás com isso, né? Quando a gente acabou saindo da nossa antiga escola da robótica, a gente tinha ficado muito triste, né? Porque é algo que a gente ama muito fazer, muito. Então, a gente tinha ficado, de certa maneira, quando a gente pensou que seria só o ensino médio padrão, a gente só faria, focaria no vestibular, apenas isso, a gente tinha ficado muito triste de não ter mais a robótica para a gente fazer. E, obviamente, como era uma regra da escola, a gente não tinha o que fazer, né, em relação a isso. Mas a gente poderia começar essa equipe de garagem. Mas, enfim, no dia que a gente saiu, estava passando aquela reprise da Coraline, que era também com o making off, que você comentou, Uhum, lembra? E a sim, gente foi no cinema assistir. E a gente conversou entre a gente, seria muito legal criar uma apresentação com o tema da Coraline, porque a Coraline ela é um mundo muito mágico, muito diferente. Então, é algo realmente muito legal de se ver. Como uma apresentação, as pessoas ficavam muito admiradas, porque é um mundo muito bonito, o da Coraline. Então, sim. tanto quando a gente criou um ambiente virtual para representar o outro mundo, tanto na época que a gente mostrava mais o portal com o mundo virtual 2D. Depois virou 3D e foi totalmente diferente. E foi assim Uhum. que começou tudo. Aí a gente pensou na criação de uma equipe de garagem, a gente começou a se organizar pensando na nossa rotina e nos materiais, no dinheiro que a gente teria que investir. Agora, a interessante a escolha, mas o nome Pingu, vocês têm idade para saber quem era Pingu? Como é que vocês. Por que é o nome da equipe Pingu? A gente adora o Pingo. A gente gosta muito, muito dele. E Mas especialmente onde no você começo. conheceu ele? Ele ainda passa em algum lugar? Ele passava na cultura quando a gente era pequena também. Embora, tipo, não fosse assim um desenho que passava muito, muito, aí ele passava de vez em quando, então a gente já conhecia. Mas a gente conhecia especialmente pelo YouTube, mas tipo, de olhar mesmo. E a gente, uma época, quando a gente estava decidindo o nome, era uma época que a gente ficava lá na minha casa, né? E quando a gente ia dormir, a gente colocava o pingo pra passar ali, sabe? E a gente ficou com isso Uhum. na cabeça, né? Pingo, pingo. Então aí, no final, o nome da equipe virou Pingo Berry, porque Pingo, né, do desenho mesmo, da animação, e Raspberry, de Berry, do Rasp. Sim, sim. E até esse contexto da animação também é algo que estava muito ligado com a gente, até porque por causa da Coraline também. Então foi algo que a gente pensou que funcionou. Interessante. Bom, vocês têm uma raiz nerd que não esconderam, né? Vocês que fizeram questão de salientá-la. Exatamente. E uma coisa muito legal é que lá na Coreia eles amam o Pingo, amam. Então tem em todo lugar, assim, para vender coisas do Pingo. Então foi assim, foi o destino, a gente brinca. É, as estrelas estavam alinhadas, né? As escolhas, a Coraline sendo carismática como é, o Neil Gaiman, um escritor super talentoso. Aqui tem que Sim, separar um pouco a obra e o autor por causa de polêmicas recentes, mas como as obras que ele produziu são maravilhosas. com certeza. E são obras muito únicas também, né? E é isso que você É, falou, tem que separar, porque senão realmente não pode manchar algo que significa tanto para muita gente. A obra é sim. muito isso, né? A obra artística. Mas realmente, assim, isso é interessante que você comentou, porque a Coraline é muito carismática, mas a gente, como uma equipe, agora a gente está indo para ser juíza. A gente foi convidada pela OBR, né, para ser juíza da nossa categoria. E Hum. agora, então, a gente está avaliando as outras equipes, né? A gente está avaliando. E um problema muito grande das equipes, até que tem um orçamento muito legal e que consegue criar uma apresentação muito legal, é essa questão de você fazer algo que seja carismático, que entretenha o público. Isso foi algo que a Coraline, a nossa humanoide, sempre conseguiu, tipo, dar para o público, mesmo quando na época que a gente só tinha ela. Que era ela que Sim. ali no palco e a gente interagindo com ela. Então, isso é muito É, interessante de ver as escolhas das equipes atualmente, ver que tem algumas que funcionam muito bem e outras que não funcionam. o termo para isso é storytelling, né? A apresentação, ela não é só a técnica, mas é saber narrar e criar uma história daquilo que você está fazendo. O storytelling é a razão que a gente tem as redes sociais bombando, é o motivo que as pessoas querem saber, querem ter uma visão pessoal, querem
está por dentro do que está acontecendo. E vocês escolheram não só ferramentas de tecnologia fora do natural, fora do comum, mas também escolheram trazer uma narrativa junto com o uso das ferramentas, que eu tenho certeza que agora vocês vão levar isso como um ponto de julgamento, né? Vocês vão aplicar Sim, esse aprendizado também agora que são juízas. com certeza a gente aplica esse aprendizado, porque é o que você disse mesmo. É muito. A apresentação de palco é o humano e o robô, então esse storytelling também tem que estar muito harmônico. O robô tem que Uhum. interagir com a gente também. E isso é muito legal mesmo, essa visão sua também. A sua, né? Eu acho que eu só estou pondo em palavras algo que vocês criaram, que foi legal de 2008, do Homem de Ferro, que é voltar para os efeitos práticos mais do que o CGI. Né? O Homem-Aranha, que bateu 2 bilhões agora de bilheteria, é o Uhum. segundo filme mais rápido a bater essa meta. Uma das características é o uso reduzido do CGI. Então, a máscara do Tom Holland marca as orelhas, porque ela não é criada por computador, ela não aparece e desaparece, ela é impressa também, uma impressão 3D. Então, a gente está vendo um retorno para o efeito prático, porque ele é mais realista. Sim, e tem essa questão também de, a partir do momento que você deixa tudo muito virtual, você tira também do alcance das pessoas, assim, do sentido das pessoas também. Porque o virtual, ele é excelente, a gente gosta muito também da visão computacional, mas se você não tem os efeitos práticos ainda, você distancia muito do público, pelo menos essa é uma visão que eu tenho. Então, é Uhum. realmente muito legal essa volta, assim, de efeitos práticos e de. Agora, voltando para a Coraline sua, que você aprendeu? O que você acha que foi a diferença para o primeiro lugar? Você ficou satisfeita com o segundo lugar? Ou você acha, não, eu tenho certeza que eu mereci o primeiro? O que você acha que você mudaria no seu projeto? Teve uma questão em relação ao primeiro lugar mesmo, vendo os vídeos técnicos, pôster técnico que eles enviaram. Ah, porque outro comentário também é que a gente foi a equipe que foi chamada pelos juízes para participar do simpósio. Nós fomos também a equipe que ganhou o melhor pôster técnico. E então, assim, a gente, tudo que a gente tentou entregar, a gente entregou o melhor que a gente pôde. Nosso vídeo técnico também durou 6 minutos, que era o máximo possível. E muitos juízes chegaram depois, foram tirar foto com a gente, foram falar para a gente que, Uhum. para eles, a gente foi o melhor projeto. Então, foi realmente um retorno que para a gente significou muito. Então, mesmo que a gente não fique brava ou triste em relação a não ter ficado no primeiro lugar, a gente sabe que, pelo menos em relação à tecnologia, a gente, tipo, conseguiu entregar algo que nem o primeiro lugar conseguiu entregar. O que a gente sabe que teve um ponto que foi o ponto de sustentabilidade. A gente focou muito nisso, a gente mostrou o quanto a Coraline, né, tinha muitos detalhes sustentáveis, de, tipo, a gente, do mundo maker mesmo, mas essa equipe tentou focar muito. Então, pelo que a gente soube, eles ganharam um ponto inteiro desses bônus extras de sustentabilidade, e a gente, então, dizem aí, os juízes dizem que foi essa questão que tirou. Foi um Oi? desempate. O desempate foi através dos pontos de sustentabilidade. Exatamente, exatamente. Mas de ter tido aquele retorno de juízes que são muito antigos na categoria, já foi algo muito relevante para a gente, porque se juízes que são assim, que dizem que nunca viu algo como o que a gente fez na OnStage, na nossa categoria, foi algo que assim, que a gente ouviu e acabou que o primeiro lugar não ouviu. Então foi algo que significou muito para a gente. Eu não acredito que teria algo que poderia adicionar no nosso projeto que realmente mudasse tudo, sabe? Não, da escolha do storytelling, das personagens, do nome, da entrega tecnológica, vocês realmente estão de parabéns. Agora, a Mas competição que você participou foi pelo segundo grau ou já foi pela Unicamp? não foi pela Unicamp. Essa competição que a gente participou foi porque a gente estava no ensino médio e a gente podia ir até os 19 anos nela. Então a gente conseguiu participar dela por uma última vez, mas não foi com a Unicamp. A gente Certo. acredita hoje em dia, né, depois de tudo, de muitas coisas que aconteceram, que a Unicamp, que as nossas universidades teriam apoiado sim, mas a gente entrou no primeiro semestre já com um projeto já um projeto pronto, então a gente não conseguiu ter muito espaço para perguntar, e a vergonha também de ser uma caloura e estar entrando com algo assim, no início deu uma vergonha de Ah, não, comunicar não. muito.
Eu fiz FATEC, no meu primeiro dia eu fui em todos os clubes da FATEC, o Foguete, que é a equipe Rocket, eu fui no Baja, eu fui em todos falando o que eu posso fazer, o que eu posso fazer. Eu tive o problema de ser um calouro que já trabalhava e daí não fui aceito em lugar nenhum. O único lugar que me aceitaram foi no Baja, mas não na posição que eu queria. Eu queria ser piloto, eu tenho 1,90 quase de altura. Aí disseram, não, a gente quer um grande piloto, não um piloto grande, cai fora. Ai, meu Deus! É, Sério? aumentava o peso, né? Claro. Uhum. Ai, que triste. Não, mas meu recado é: não tenham vergonha. Vocês têm um produto sensacional e a cara de pau é fundamental para prevalecer no mundo. Tanto que vocês foram, como alunas de segundo grau, que estudaram juntas, apresentar esse protótipo, né, o projeto para participar. Já tinha, o prêmio nacional, o prêmio estadual, vocês ganharam ainda na escola, no ensino médio? Sim, ainda. A gente ganhou estando na nossa escola, ainda que a gente estudava. E foi algo assim, foi algo maravilhoso, porque a gente estava no terceiro no ensino médio, que é o ano que a gente participa dos vestibulares, né? Que a gente estuda para isso. Enquanto isso, a gente estava competindo e fazendo projeto. E quando a gente voltou uma semana depois para a primeira fase da Unicamp, que é a minha atual universidade. Então, é para mostrar que foi muito em sequência as coisas. Então, foi Uhum. muito difícil mesmo. É, que vocês tiveram que estudar para o vestibular enquanto produziam essas maravilhas, competiam, estudavam, aprimoravam. E a gente, especialmente nessa época, eu trabalhava também para conseguir custear o que seria a minha parte da Coreia, né? Tipo, dessa viagem da Coreia. Porque a gente, embora tenha criado uma vaquinha e tenha conseguido administrar uma parte disso tudo com a vaquinha não conseguiu tudo. E a gente Cobrir conseguiu um tudo. patrocinador durante o processo, mas foi para uniforme e inscrição. Então, a gente precisou mesmo correr atrás disso também. Então, trabalhar. Eu trabalhei dando aula de robótica por um ano e meio no final. Não, foi por um ano e meio praticamente, porque eu gostei muito também disso, para criancinhas. Pô, que incrível. E a Gi também começou a trabalhar também para custear isso. Então foi especialmente nessa fase da Coreia, nesse primeiro ano, a Gi já está trabalhando também para a gente conseguir, né, custear tudo isso e não ficar ninguém Sim. em algum tipo de prejuízo. Aqui algumas fotinhas nossas na Coreia do Sul, que foi lindo, que foi muito valorizado. A gente participou do simpósio, a gente teve outras, né, colocações, como eu disse, já de melhor pôster. Acabei esquecendo de colocar o pôster aqui, mas está no nosso press release que eu vou te enviar. Por favor. O nosso projeto. Eu acho que eu não vou me estender tanto assim no nosso projeto, porque eu já conversei bastante com você sobre isso. Tem também Imagina, o tô piano. adorando o papo. Eu falei em cima, tem o quê? Piano? Sim, tem um piano. A gente construiu para a última fase. A gente tem o quadrúpede também, mas para a última fase a gente construiu um piano que ele toca sozinho, é referência àquela cena do pai com a Coraline. Essa é uma canção sobre a Coraline. Ela é Então, ele Sim. tem mãos externas e também tem um sistema de impressora 3D com carrinhos que ficam se movimentando, dois carrinhos para representar a melodia e a harmonia, com servomotores que fazem um movimento linear com uma engrenagem e eu não sei falar isso em português, é um pinion, sabe, que ele fica descendo, tudo impresso Uhum. 3D também, e ele fica descendo, ele consegue atingir tanto as teclas pretas e as brancas do piano. E isso foi uma inovação muito grande, porque quando a gente foi pesquisar assim, robôs para fazer, a gente nunca encontrou algo assim. A gente procurou, não encontrou para se basear, então a gente decidiu criar o nosso próprio. A gente criou o sistema de impressora 3D exatamente acima das teclas do piano. Geralmente o que fazem é um sistema de alavanca com os servos na parte bem na frente, sabe, do piano. Então ficou muito diferente, foi algo que impressionou muito os juízes. E na mãozinha, né, que é a mão da harmonia, que é o carrinho da harmonia, a Sim. gente também colocou um desses pindles arredondados para que ele pudesse fazer aquelas sequências de notas que ficam muito legais. Tô deslumbrado com a narrativa. E aqui eu consigo mostrar vídeo depois e mandar também de como ficou, porque nossa, foi um trabalho muito difícil. O piano realmente a gente enfrentou tantos desafios, tantos. A gente enfrentou desafios relacionados
passos do motor de passo, porque a gente queria algo muito rápido. Então, os passos não estavam indo da maneira que a gente queria, estava perdendo passos em alguns momentos. Umas vezes era porque o eixo da impressora 3D ele estava em uma parte minimamente, muito pequeno, ele estava envergando um pouquinho. Pra gente, quando a gente descobriu isso, demorou um pouco. A gente Uhum. também enfrentou desafios que foi atrelado à alimentação desse motor de passo, porque a gente precisava alimentar ele, a gente alimentou no final com 40 volts para ele ir rápido. Então, a criação de um sistema eletrônico que realmente suportasse tudo isso. E dissipação de calor daí? Como é que você resolveu? A dissipação de calor, a gente colocou 2 ventoinhas grandes, que são os coolers, né? Sim. Grandes, assim, acima da placa, diretamente acima dela, e em cada regulador de tensão também tinha os dissipadores de calor deles próprios, que eram bem grandes também, mas ainda assim, a gente precisou colocar as ventoinhas. E para os motores? O motor devia estar fervendo com 40 watts. Ele estava fervendo e a gente também colocou um dissipador de calor assim do lado dele, mas como ele não ficava por muito tempo ligado direto, a gente sempre desligava, não foi um problema muito grande, Tá, porque a gente precisava trabalhar no overvoltage também, né, de certa maneira, porque o sim. motor, né, ele precisava ir mais para ir bastante. Não chegava a ser overvoltage, mas ele chegava bem no limite dele. Então ele Aham. esquentava muito, como você disse. E se ficava testando Pode... muitas vezes em seguida, a gente viu que ele começava a travar, a ter problemas, É, então a porque gente ele também começa a perder aprendeu. passo com calor, é. Sim, exatamente. A gente aprendeu também que tinha que deixar ele ali quietinho também por um tempo. Não adiantava ficar testando toda hora. Muito legal. E o portal também, que é realmente a parte bonita da nossa apresentação, extremamente bonita, no sentido de que especialmente no nacional, era para realmente chocar as pessoas pelo bonito, que é como se fosse um funil de LED em que dava a sensação realmente de um portal, de um outro mundo ali sendo entrada. E a partir desse momento da apresentação, começava um mundo virtual em que a Coraline estaria dentro. Aí as pessoas olhavam para o telão, a gente falava, gente, agora olhem para o telão, essa visão da Coraline no outro mundo. Então as pessoas viam e mudava também a sensação delas em relação à apresentação. É, storytelling, aquilo. Sim! E agora eu vou falar assim do próximo passo do nosso projeto, que é o que a gente queria. A gente estava na competição na RoboCup e uma equipe brasileira, que é dessa categoria que eu vou te mostrar, falou pra gente que o nosso robô, inclusive nas competições brasileiras, da forma que ele já foi produzido, da forma que a Coraline foi produzida, poderia participar de uma outra competição que é universitária. Então, a gente conseguiria aproveitar o nosso robô, não ele completamente, mudando algumas coisas, mas Uhum. indo para esse outro ramo, que é uma categoria que se chama Home, que é da RoboCup Major, que é para universitário, e é uma categoria que o principal dela é você fazer tasks e que se tratam de ajudar o ser humano. Então, por exemplo, eu acho que eu não coloquei aqui uma foto, mas tem tasks que é de abrir geladeira, de mexer com fogão até mesmo, de reconhecer coisas e colocar dentro de uma máquina de lavar. Então, são coisas que têm uma utilidade muito grande, pensando assim em, primeiro, venda de tecnologia, também em o quão interessante isso é para a nossa realidade. E, além disso, é algo que é uma realidade cotidiana dos países asiáticos. Falando assim, na Coreia, a gente foi em um restaurante que, olha isso aqui. Attention, the robot is coming. This Korean restaurant is getting some high-tech help from a robot that's not only capable of talking to you, but it can serve you your food right to your table. The serving robot can't have complete conversations with customers yet, but it can alert them, it's on the move, tell them when their food has arrived. Os pratos são servidos com os robozinhos. Exatamente, os pratos são serviços com robozinho. E isso implica que ele tem uma tecnologia de identificar também, de um ótimo mapeamento do local, uma navegação, né? Um algoritmo de navegação muito bom também. E visto que isso daí é uma realidade cotidiana, para essa nova etapa do nosso projeto, a gente tem ainda aquele patrocinador que a gente comentou, e ele ficou muito animado que a gente tinha conseguido conquistar nessa categoria, e ele gostaria que a gente continuasse. Então, a gente está Uhum. tentando ver maneiras assim de continuar. E
tentar entrar nessa categoria, porque essa categoria também, ela é uma categoria muito prática e muito atrelada à nossa realidade. Então, como o Brasil, embora tenha já boa parte, tem uma tecnologia muito boa no ramo de, primeiro, humanoides, e no ramo desse, por exemplo, de em restaurantes ter robôs ajudando, a gente não tem isso ainda. Então, acredito que a gente poderia tentar, assim, desenvolvendo de uma tecnologia bem mais barata, desenvolver algo que, pelo menos para o nosso patrocinador, também seja interessante, sabe? Da Sim. criação de tecnologia. E a gente pensa muito nisso também para futuros patrocinadores e futuras parcerias, tipo, da gente tentar também mostrar que essas categorias de robótica não são apenas educacionais, elas também são para você criar um tipo de tecnologia e para você continuar na área da robótica, você manter criando coisas. Então, a gente pensa, a gente gostaria de se organizar para continuar esse projeto e adicionar tecnologias e alterar algumas da nossa robô, para a gente participar da RoboCup Major como home. Mas para isso a gente ainda precisa ir atrás de patrocínio para isso, porque não vai ser tão caro para produzir mais, porque o material a gente já tem em boa parte, mas a gente ainda precisa se organizar, por exemplo. A gente viu que não dá para a gente ficar mais no apartamento que a gente ficava, porque a minha mãe já falou, já me expulsou ali do apartamento para coisas de robótica. Então, Sim. já falou que na mesa da sala não dá mais. E realmente, então, o que a gente viu é que a gente precisaria, por exemplo, de algum tipo de parceria para, tipo, alguma sala que alguém tenha, obviamente. Então, eu acho que eu posso apresentar para esses meus parceiros diretos o projeto de vocês para tentar ajudá-las a construir essa ponte. Agora, eu não vejo motivos para não dar certo, porque vocês têm um produto fantástico, tem uma demanda que nem... qual que é o problema, na verdade, que o Brasil pode... Eu não sei se eu estou falando bobagem, você ignora. Mas o Brasil não vai ter uma adoção rápida de robôs para casa, eu sei que é o foco da competição, mas o Brasil tem uma demanda tremenda de cuidadores da terceira idade. A nossa população, pela primeira vez, a gente tem no IBGE, acima de 30 anos, casais começando a ter filhos, os que têm. A gente tem um achatamento de crianças da fase de nascimentos, e a gente tem uma população idosa crescente que já não tem muita conta para ter cuidadoras, para ter aquela pessoa que fica em casa das 8 às 8. Eu acho que aí é um mercado potencial para vocês. Então, a pessoa que lava, que cuida, capaz de identificar uma pessoa no chão e falar, você está bem ou está fazendo yoga? Se você não responder em 10 segundos, eu chamo ajuda, 911, e aí liga para a emergência. Eu acho que esse é um mercado que tem uma demanda tremenda no Brasil. Obrigado, obrigado. E a ideia é aproveitar esse momento para tentar dar voz ao seu projeto também no nosso meio técnico, né? Eu acho que a Cardila faz um trabalho sensacional de trazer a pessoa, o humano, mas o nosso papo aqui foi bastante focado na área técnica, né? O podcast dela é um prequel para a nossa conversa, onde ela pode conhecer, o nosso ouvinte conhecer melhor quem é a Catarina Moraes, qual é as dificuldades que atravessou com financiamentos, coordenar a faculdade, vestibular e tudo mais, e aqui a gente teve a discussão técnica. Esse foi meu super bate-papo com a Carolina, eu fico muito feliz de ter recebido ela no nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, e se alguém se interessou em apoiar esse projeto, entre em contato comigo e eu faço a ponte, contato@impresso3d.com.br ou no meu e-mail pessoal emanuel.campos@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.